É o único exemplo que eu conheço em toda a história do Brasil onde uma pequena escolinha de medicina foi tão bem que terminou virando, transformando, fazendo uma enorme universidade. A Escola Paulista, ela criou o espaço que ela ocupa porque ela teve a sorte de ter tido no contexto desses 80 anos pessoas que, a despeito de toda a notoriedade, jamais perderam a humildade. Eu digo para minha esposa que é a minha segunda casa, ela diz, não, a primeira. A Escola Paulista de Medicina corre nas veias e artérias, tá ali no sangue da gente. A Escola Paulista de Medicina começou um ano depois da Revolução de 32, onde São Paulo perdeu a Revolução Constitucionalista e um grupo de paulistas jovens à época resolveu que o estado de São Paulo merecia uma outra faculdade, merecia uma outra escola de medicina. O caso aqui é de uma escola médica que foi fundada em 1933, evidentemente, e que traz consigo, traz na sua história todas as dimensões deste lugar São Paulo, né? Deste lugar no Planalto, como dizia o Paulo Prado, que nos fazia, segundo ele, tão especiais e tão diferentes. Eram 31 médicos e 2 engenheiros, que eles pretenderam fazer um empreendimento que fosse autossustentável. Eram poucas as vagas de medicina no país, em São Paulo menos ainda, então muitos estudantes precisavam sair de São Paulo para estudar no Rio de Janeiro. Então a ideia era criar mais uma escola médica em São Paulo. Nasceu a Escola Paulista de Medicina, oriunda, por sua vez, de acontecimentos sociais inelutáveis. A Escola Paulista de Medicina não é uma aventura, nem uma leviandade daqueles que assumiram a responsabilidade de sua criação. Ela se ergue, pobre na simplicidade de suas instalações, porém suficientes, modesta na parcimônia justa de seus instrumentários, porém soberba na majestade de seu idealismo desinteressado. O nome inicial foi até a Sociedade Civil Escola Paulista de Medicina. Pelo manifesto ficava claro que eles imaginavam um empreendimento autossustentável, ou seja, com a mensalidade que os alunos pagassem e que pagavam, seria o suficiente para levar o projeto adiante. É interessante que os alunos pagavam uma mensalidade, mas os 33 signatários que criaram essa escola, eles também pagavam. E eles pagavam na época 5 contos de réis. Essa escola cresceu rapidamente e frutificou, formando médicos para todo o país, altamente qualificados e dotados de uma formação ética ímpar, valorizando sempre a relação médico-paciente e humanismo. O primeiro ano do curso, que foi em 33, foi num sobrado alugado. Foi só em 34 que foi comprado esse terreno com um prédio na Rua Botucatu. A escola, por conta do capital social e político que o Otávio de Carvalho podia movimentar, conseguiu empréstimos junto à Caixa para conseguir o terreno no qual seria construída a escola e o seu hospital. Essa casa original da chácara foi, foi dividida em leitos e era ali que era o hospital funcionava até a inauguração em 40. De armas vencidas e almas vencedoras, mal saía São Paulo de um desastre heróico que o deveria abater se fosse fraco, mas que só o exaltou porque é forte. Já na sua terra, terra ainda morna dos corpos que se esfriavam sobre ela, eijando-a, lançava-se há pouco mais de 3 anos uma semente milagrosa, a da Escola Paulista de Medicina. É por isso que se diz que o Hospital São Paulo é o primeiro hospital de ensino especialmente construído para isso. Porque os outros,
as escolas existiam, os alunos iam em hospitais que já existiam, Santas Casas, geralmente Santas Casas, no Brasil inteiro. Aqui não, a Escola Paulista de Medicina falou assim, nós vamos construir um hospital para os nossos alunos. Era uma beleza e tinham professores maravilhosos, viu? Era um bom atendimento. Isso daqui cresceu porque tem a mão de Deus. Porque do jeito que faltou dinheiro... Daí começou a dívida da Sociedade Civil Escola Paulista de Medicina com a Caixa Econômica Federal. E essa dívida, ela não parou de crescer, se tornou quase que impossível de ser paga. Entendia-se que também para um bom curso de medicina nós tínhamos que ter um bom curso de enfermagem. Em 1939 foi fundada, iniciou o primeiro curso de enfermagem na Escola Paulista, hoje Escola Paulista de Enfermagem, na ocasião Escola das Enfermeiras do Hospital São Paulo. A escola até aquele momento não tinha um emblema. O Lemos Torres, que era o diretor, ele lançou um concurso e o emblema vencedor foi exatamente a proposta de um aluno do 5º ano, que escolheu o quê? O verde por ser a cor da medicina, tanto que o anel do médico é a de esmeralda. Escolheu o bastão com a cobra, que é o símbolo da medicina, só que em vez de ter o bastão onde a cobra está enrolada, foi colocado um jequitibá, que é a árvore símbolo de São Paulo. Além do curso de medicina, da construção de Hospital São Paulo, da criação do curso de enfermeiras, também foi implantado um primeiro núcleo de pesquisa, que eram os laboratórios de bioquímica e farmacologia. A Escola Paulista de Medicina tem uma longa tradição em relação à pesquisa. Hoje eles fazem pesquisa na área clínica, na translacional, mas teve início na pesquisa básica. Aqui foi o núcleo formador dos primeiros programas de pós-graduação do Brasil. Tínhamos ótimos pesquisadores, os pesquisadores já tinham feito pós-doutorado no exterior, quer dizer, já naquela época, mais de 25, 26 anos atrás, nem se falava em internacionalização, mas a gente já fazia internacionalização. E foram 2 mineiros, José Leal Prado, José Ribeiro do Vale, como a gente brinca, os 2 Josés, que acreditavam em condições que não tinham a menor, na verdade, condição, não era nem em condições, no porão do hospital, eles começaram fazendo ciência. Leal Prado, na reunião de Curitiba, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, curiosamente, a qual eu estou presidente, ele lança a ideia da criação de um curso voltado para formar cientistas. Essa produção científica fez com que a Escola Paulista de Medicina, uma escola médica, né, se ombreasse às principais universidades do mundo. Até que vem esta coisa de conseguir politicamente um crédito para quitar a dívida, né? A direção da escola conseguiu da Presidência da República, que naquele ano era o General Dutra, um acordo, quer dizer, não houve perdão da dívida, um acordo que facilitasse pagar a dívida, mas a dívida continuou. Então aquilo deu fôlego para continuar a construção e terminar a construção do Hospital São Paulo. Essa falta de dinheiro, de verba, de dinheiro, era uma constante na escola, né? Os professores trabalhavam apenas pelo espírito de colaboração, de participação, e a remuneração era mínima. O processo de federalização da escola é extremamente dolorido para muitos dos professores, porque eles enxergavam que iriam se colocar dentro do Estado e que iriam perder a sua liberdade. Então, a reunião dos professores que aprovou que a escola empreendesse ações junto ao governo para ser federalizada, a votação foi 14-13, por um voto. Em 1956, na Lei 2172 daquele ano, nós criamos
essa condição que vivemos até hoje, né, desses gêmeos siameses inseparáveis, de coração único, inseparáveis. Quando surge essa figura jurídica que a gente chama de SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, ela passou a existir para gerir o Hospital São Paulo, embora ela já existisse desde 33. Com o tempo, a Escola Paulista de Medicina se tornou pública, mas a SPDM continuou privada. Hoje a SPDM é uma organização filantrópica, privada, de apoio à Escola Paulista de Medicina, ao campus de saúde da nossa universidade. Então o governo pegou um curso de medicina pronto, montado, com professores, prédio, terreno, sem ônus, e deixou para a sociedade civil o Hospital São Paulo e a dívida. A escola sempre teve uma atmosfera especial. Professor, aluno, funcionário, todos são iguais, quer dizer, são todos amigos, estão todos em contato. Quer dizer, a gente tem essa sensação assim, de que nós todos pertencemos a uma instituição que caminha junto. A otorrinolaringologia estava lotada no departamento de cirurgia. Então, nós nascemos dentro de um departamento de cirurgia. A fonoaudiologia, que trata da linguagem, dos distúrbios da comunicação, nasceu dentro de um departamento de cirurgia. Trabalhamos no currículo, trabalhamos em toda a documentação para o curso começar a ser autorizado, credenciado. E assim nós começamos a graduação em fono e seguimos depois as outras etapas, a especialização, mestrado, doutorado, e foi assim que nós fomos os primeiros formadores de professores de todos os cursos do país. Há uma coisa muito característica da Escola Paulista de Medicina, que é o fato de que ela nunca teve receio de enfrentar novos caminhos. Viveu algumas emoções naquela época, quer dizer, não houve nada de grave com estudantes aqui, né? Mas houve um movimento que afastou o nosso diretor da ocasião, o professor Marcos Lindenberg, e alguns outros professores. Em 74 eu começo a ir para o centro acadêmico, diretório acadêmico na época, porque o centro acadêmico estava proibido, era muito vazio, muito pouca gente, havia muito medo, exatamente no momento em que a vida política, social no Brasil retomava com uma certa força a busca da liberdade. Você passa a ter uma visão muito mais realista, né, da situação e você passa a ter objetivos diferenciados também. Eu acho que é super importante essa participação política dentro do processo de graduação universitária e mesmo depois. O Centro Acadêmico, como é a entidade representativa dos estudantes, é o órgão oficial e representativo dos estudantes, ele tem a finalidade máxima de ser a voz dos alunos. Quem realiza o banho é o 6º ano, aí eles recebem os outros alunos bem cedo, 7h30, 7, 8 horas da manhã aqui na universidade. Eles recebem com baldes de água e molham os estudantes antes de entrar para as aulas. Todo mundo vai! Eu quis ser molhado! É um espírito bem acolhedor e animador. Durante as atividades do primeiro ano, eles ficam com o moicano, aí geralmente fica-se com o moicano até a primeira prova de anatomia. Só então que os calouros tiravam. Eu, no caso, mantive por alguns meses a mais. Cheguei a recepcionar os outros calouros de moicano ainda. A Atlética ela foi fundada em 1939, oficialmente, né? Ela existiu como entidade, mas desde 1933 ela estava já vinculada ao centro acadêmico, né, como departamento de esportes do centro acadêmico. A partir de 1939 ela virou a APB mesmo, que é a Associação Atlética Acadêmica Pereira Barreto. Eu acho que a Atlética hoje é talvez um dos poucos lugares na universidade que ainda tem aquela essência da Escola Paulista de Medicina de 1933, que era uma
uma entidade fechada de poucas pessoas que tinham um ideal, que lutavam por alguma coisa. E acho que hoje a Atlética, na proporção esportiva, é o que traz ainda um pouco dessa essência da Escola Paulista de Medicina. Os alunos têm um orgulho muito grande da escola. Por quê? Para entrar aqui não é fácil. Você sabe que de 12, 13 mil alunos, são classificados 120. Mas eu participava da Pauli-Poli, participava dos grandes encontros da medicina, das grandes Olimpíadas universitárias, ou seja, é realmente uma vida completa. Você vê política, esporte, profissionalização. Eu diria que quase você sai da sua casa e transforma a Escola Paulista na sua casa semelhante à sua casa original. Era tão famosa a Pauli-Poli, essa disputa entre a Escola Paulista e a Politécnica, que havia até um bar e restaurante na Brigadeiro Luiz Antônio, que se chamava-se Pauli-Poli. Aqui dentro da universidade a gente não tem um espaço fechado de uma universidade, então o espaço da Atlética acaba sendo o único lugar que as pessoas podem conviver, se encontrar e se aproximar, né? Bateria 51. Todas as camadas sociais, desde as menos favorecidas até as mais favorecidas, elas podem entrar na universidade por meio dos projetos de extensão. A universidade também pode ir à sociedade por meio dos projetos de extensão. Tem os mais pioneiros, os mais antigos, como o projeto Xingu, que também praticamente vem junto com a história da Escola Paulista de Medicina. No Brasil não tem experiência igual de uma escola médica acompanhar por 50 anos a população indígena. Isso não existe. E mesmo nas Américas é uma coisa que é muito, muito rara. Nossa ideia é atenção à saúde. Aí você vai desenvolver pesquisa para poder avaliar a saúde, né? Você vai desenvolver projetos de formação de pessoal indígena para participar com a gente. Então formamos, a partir de 80, os primeiros agentes de saúde. Fizemos um convênio. Vamos mandar a equipe médica 4 vezes por ano, ou sempre que precisasse. Só acreditar, a gente mandava. Ao mesmo tempo, começava um plano de vacinação. E a outra coisa, abrir o Estado de São Paulo como Estado da retaguarda. A universidade surgiu dela mesma, ela não foi criada. Ela antes de ser chamada universidade, ela já tinha o status de universidade, como escola isolada. Eu fazia parte daqueles que era contrário, porque eu tinha medo de perder a individualidade e o nome e a estrutura da Escola Paulista de Medicina. Eu acho até que foi uma atitude correta do ministro, porque nós nos transformamos na primeira universidade federal exclusiva da área da saúde. A Universidade Federal de São Paulo, ela só se tornou a universidade que é, só foi possível fazer essa expansão porque as suas forças originárias, né, lá em 1933, com a Escola Paulista de Medicina, puderam desenvolver de uma forma bastante competente, significativa, né, essa instituição que tem essa grandeza e essa pujança que nós estamos vendo hoje. É um dos polos de referência da saúde da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e depois a Escola Paulista foi crescendo a sua influência para o Brasil inteiro, formando algumas das grandes lideranças da medicina brasileira. Crescemos, ficamos fortes, ficamos atrativos, o pessoal veio todo atrás dos frutos, não é? E esquecemos um pouco da raiz e do tronco, não é? Que tinha que dar aquela estrutura toda para os frutos nascerem. A Escola Paulista de Medicina, como em toda a sua história, ela tem a capacidade de se renovar. Ela se renovou em muitos momentos. Nós estamos lutando arduamente para resgatar a identidade da Escola Paulista de Medicina. A escola ficou realmente abandonada durante um período bastante grande, né?
em função dessa expansão da Unifesp. Felizmente, a comunidade está imbuída desse senso de resgate da identidade da Escola Paulista de Medicina, está lutando por isso, e nós estamos tendo a satisfação de vermos a escola assumir novamente a sua feição, a sua face, que a caracterizou como uma das principais escolas médicas do mundo. A gente tem que dar lugar para os mais jovens, e tem gente muito boa aqui, né? A reforma do currículo torna-se fundamental nesse momento e nós já estamos fazendo essa reforma, então é preciso que novos conhecimentos sejam inseridos de outras áreas, como por exemplo bioética, ética profissional, história da medicina, tudo isso é muito, gestão em saúde, tudo isso é muito importante que a graduação tenha hoje. Conseguimos criar o Centro de Oncologia, criar o Centro de Bioética, o Serviço de Verificação de Óbito, parceria com o Hospital de Barretos, que é muito importante para a instituição, que é o maior centro de oncologia hoje da América Latina, parceria com as Forças Armadas visando o PSF fluvial, ou seja, atuação nas regiões ribeirinhas da Amazônia. Um futuro que possa inserir cada vez mais a Escola Paulista de Medicina e o Hospital São Paulo em políticas de saúde pública. Hoje a saúde é a principal necessidade do cidadão e é muito importante que as instituições líderes possam influenciar em políticas públicas que possam ajudar a população a ter uma saúde de melhor qualidade e com maior acessibilidade. A gente tem essa obrigação de continuar o que eles começaram. Então, nós estamos fazendo nosso papel agora, os que virão mais para frente vão fazer o seu papel mais para frente, e eu acho que eles teriam orgulho sim de nós, como nós temos orgulho deles. Eu particularmente tive o privilégio de conviver com esses professores, né, que foram muito importantes para a minha vida de médico e de professor universitário. Não fossem eles, eu talvez não tivesse sido sensibilizado para a carreira universitária e não tivesse chegado a diretor da Escola Paulista de Medicina, cargo que eu assumi com o objetivo realmente de resgatar a identidade da Escola Paulista de Medicina num momento muito difícil da escola. O que representou nesses anos todos fazer parte da Escola Paulista de Medicina? Representou para mim a mesma coisa que para a enorme maioria dos EPMistas. É que a Escola Paulista de Medicina se tornou a segunda casa de todos nós. Eu fui nascido aqui no Hospital São Paulo. É um local do coração, eu vou morrer aqui dentro. Em 83, eu comecei a trabalhar aqui como marceneiro. Eu tenho orgulho, cada vez que eu volto lá, eu percebo que eu entro na minha casa, como se eu não tivesse saído. Gostaria de poder deixar para os que vão me suceder um pouco como Leal Prado e José Ribeiro do Vale e outros deixaram para a gente, ou seja, um patrimônio. Acho que o movimento de todos nós é para isso, para o resgate desse espírito de Escola Paulista de Medicina que é muito forte, né? A gente é igual o tracatrá, né?